Bom, gente, agora nós vamos falar de um outro assunto que você acho que vai gostar. Principalmente pelo que eu vou abordar com ele, do que infelizmente está acontecendo com nós mulheres, com a gente. Nós mulheres temos que aprender a nos defender mais. Todo mundo tem que aprender a se defender, né? Mas nós mulheres estamos passando por uma fase também bem diferente. No próximo sábado, primeiro eu vou falar desse evento, dia 12 de outubro, Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora da Aparecida, acontece a cerimônia anual de graduação e entrega de faixas de Krav Maga. Vamos já explicar o que é. A modalidade de luta, talvez você que está vindo aí, a gente sabe, que estimula a identificação de riscos à defesa pessoal. Por isso eu falei da gente. Gerenciamento de crises e negociação. Eu estou aqui com o João Batista Neto, daqui a pouco o Leonardo Santos vai entrar. Eles são instrutores e vão fazer aqui o convite, demonstração. Bom dia. Bom dia. Olha, é um prazer estar com você aqui, para que você possa nos falar um pouquinho mais. Primeiro da modalidade, já o nome já é diferente, né? Krav Maga. E Bom depois dia. dizer para que ela serve. Bom, é um prazer estar aqui no Bom Dia News, né? Voltar ao meu estado natal, né? Eu sou piauiense. Sim. Apesar de 33 anos longe, eu sou piauiense. Olha aí, nós estamos ao contrário. Eu estou 33 anos também, 34 fora da minha cidade. Mas o Krav Maga é um método de defesa pessoal israelense. Sim. Ele foi criado no século XVIII com o intuito de proteção e sobrevivência daquele povo. Então, se observar hoje o que Israel sofre, é o único país judeu cercado de países muçulmanos. Então, para sobreviver, foram desenvolvidas técnicas que, no seu dia a dia, servem para defesa e proteção pessoal. Esse é o maior e grande objetivo da modalidade. Não é uma luta específica, não é uma arte marcial e nem um esporte de combate. Eu ia perguntar, não é uma arte marcial, não. Né? Por quê? Não transmite tradições, não traz cultura. Por exemplo, muita gente... É só mesmo para a defesa pessoal? Para a defesa pessoal. Exclusivamente para isso. Para a defesa pessoal. Interessante. Infelizmente, daqui a pouco pedir para a Lorena até, se ela puder colocar para a gente aqui, a última atualização do número de feminicídios, agressão, também vou procurar aqui, contra a mulher. Nós temos sofrido muita agressão, muita violência e talvez não, tenho certeza que a modalidade pode servir para a gente também, né, se defender, para ter essa defesa pessoal, não só em relação à violência doméstica. Você também está na rua, está passando na rua, pode alguém vir querer agredir por algum motivo, enfim, também se inclui a essa defesa, a esse tipo de agressão? Exatamente. Agora, você tocou num ponto importante, que eu tenho que ir um pouquinho além disso. À vontade. A modalidade em si, ela tem socos, chutes e técnicas físicas para a defesa pessoal, mas ela não é isso. Então, contraditório? O que nós fazemos no Krav Maga, né? Na nossa metodologia da Pro Krav Maga Brasil. Sim. Hoje nós estamos vivendo um grande boom de doenças psicossomáticas. Isso. E aí eu vou te dar um exemplo tácito. Dependência emocional. Eu me relaciono com você, eu não aceito o término de nossa relação e eu passo a te stalkear, te perseguir. Exato. E até te agredir fisicamente. Isso não está ocorrendo somente de homens para com mulheres, também de mulheres para com homens. Claro, mas mais de homens para com mulheres. Exatamente. E aí o que ocorre? Essa sensação, vamos chamar essa obsessão em ter o controle daquela pessoa desencadeia diversas tipos de agressão. Exato. Então, da agressão verbal até o final da agressão física. E agora, até o feminicídio, infelizmente. Até o fatídico feminicídio. O grande da nossa metodologia. O Krav Maga, ele não é o fim por si só. Sim. É uma modalidade que vai trabalhar habilidades adicionais. Então vamos lá. Aqui nós estamos num espaço que eu vou chamar de espaço público. Sim. Então nós estamos numa distância razoável, as câmeras, tá? Quando eu me aproximo de você, que eu toco na sua mão, essa é uma distância social. Certo. E se eu me aproximar para um beijo, só vai quem eu permito, que nós chamamos de distância íntima. Sim. E nós transformamos isso no quê? Essa é a distância de segurança que um estranho tem que chegar de mim. Pode chegar até você. Por quê? Daqui, se eu levantar a mão para tocar em você, você percebe. Dá para eu me defender. Dá para se afastar. Muito então, bom. essa é a primeira habilidade. Muito bom, boa dica, né? Programação neurolinguística. Por quê? O nosso corpo fala. Isso. Por que ele fala?
Um gesto motor, para eu te bater, eu tenho que levantar a parte escapular. E eu vou logo reagir. Quando eu ver você fazer um movimento brusco, eu pelo menos, que sou já apavorada com questão de Agora, violência. o grande que é que muita gente só acha que a gente dá soco e chute. E aí, não é ver a isso. modalidade, ver o método, única e exclusivamente com o intuito de Defesa? de uma luta como outra qualquer. E não é. E não Bah, é, né? O que ocorre? Aí, pô, Andrade, mas você é o quê? Eu sou militar veterano, passei 33 anos na instituição Exército, fiz vários cursos de operações especiais e passei a me especializar em segurança pessoal. Nessa vertente, mestrado e doutorado em Krav Maga. Meu doutorado foi sanduíche com Israel. Fechou? Como é que você... Desculpe, eu gosto de contar histórias, já que você começou a contar a sua agora. Nesse meio tempo, o que fez você... O que te atraiu no Krav Maga? Porque como é que você conheceu? Foi através mesmo do seu trabalho ou você já tinha essa curiosidade? Olha, meu início nas artes marciais foi no judô, com a família Queiroz, aqui do Piauí. Sim. Depois eu migrei para o karatê, então eu saí faixa preta de judô, faixa preta de karatê e buscava mais conhecimento. Aí esbarrei no Aikido, lá todo mundo conhece, Steve Seagal. Campeão brasileiro, campeão mundial, tá. Mas faltava algo. E aí nos anos 99, 2000, eu fui fazer um curso que a gente chama curso de combate em ambiente confinado, Sim. Com o Exército de Israel. E comecei a perceber que o que eu levava 2 anos para ensinar de técnica para um militar, para uma pessoa, o israelense ensinava em 10 minutos. Peraí. Por que essa velocidade? Porque é um método fácil, simples, rápido e objetivo. Permita-me, que eu acho que não tem nada melhor. Eu vou tentar tocar no seu cabelo. Sim. Coloque as mãos para trás. Eu quero... Por favor. Você pode passar o celular ali para ele, por favor? Isso. Muito obrigada. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Ainda mais numa demonstração. Coloque as mãos para trás. Eu vou tentar tocar no seu cabelo. Certo. Olha o tempo que você demora para chegar. Aham. Coloque as mãos para frente. Olha a diferença. Nós estamos na mesma distância, Sim. o mesmo ato. Bem diferente, né? Agora, mesma pessoa, eu vou Sim. encostar em você. Do jeito que você está. Opa. Desequilibrou. É. Agora, faça como se estivesse respirando. Só relaxa o corpo. A mesma pessoa, o mesmo Andrade. O que houve? Eu brinco com os alunos, isso é bruxaria. Não desequilibrei, Você deu uma instabilidade ao corpo. porque eu estava relaxada. Exato, esse é sistema de alerta. Então, Ótimo. não adianta se trabalhar só, eu vou chutar, vou dar soco, que é o que você vê na maioria das academias. E Você todo precisa mundo de um quer pouco só. mais. Então é por isso que eu fui me especializar, mestrado e doutorado. Muito Hoje, bom. sou o único brasileiro e um dos primeiros do mundo a ter doutorado em segurança pessoal. E parabéns Que para Krav Maga. nós por isso, porque a gente aprende mais com você. Agora, morando aqui, vai facilitar, né? Isso. Olha, gente, e o que ele está falando aqui é super importante, que é o que a gente sempre fala aqui no Bom Dia. Toda e qualquer coisa que você escolher na vida, você tem que aprender, você tem que estudar. Então, o básico você tem que saber do que você vai falar. Se você puder se especializar, mestrado e doutorado, muito melhor. Hoje, para a nossa audiência, que se interessou já nesse início da entrevista, já de tudo que você falou, e que quer também conhecer mais, existe uma facilidade de aprender a modalidade, o gasto é muito grande, enfim, aquele menino, aquela menina, ou aquela pessoa que está vendo também, poxa, que quer se espelhar em você e se especializar, como é que faz? Eu agradeço muito, né, esse privilégio, essa oportunidade, porque assim, há um distanciamento, né, das pessoas do Krav Maga, primeiro, porque acham que é violento. Não conhece, não né? Não conhece. Então é o tal do preconceito. Isso. Segundo ponto, eu costumo brincar sempre com essa frase. Você que está passando por problemas de coração, você procura um pedreiro? Claro que não. Vai procurar um especialista. Exato. Então o que ocorre? Muita gente se intitula instrutor de Krav Maga. É mesmo? Muita gente, sim. Infelizmente. Porque o nome é atrativo, o marketing é muito bom. Grande. E as pessoas, infelizmente, por exemplo, a gente trabalha com ataques a objetos irregulares. Então eu trabalho com faca, eu trabalho com arma de fogo, eu trabalho com chaves, a tua corrente serve, o teu óculos é para defesa pessoal. Então assim, a gente precisa ter um profissional qualificado.
Ótimo, então vamos fazer... Hoje em Teresina, nós temos Sim. 2 instrutores. Na verdade, nós temos mais de 30 instrutores formados por Israel. Tem muita gente formada Só lá. que, oficialmente, vinculado a Israel, só temos 2. Eu estou chegando agora, tem 2 meses que eu estou em Teresina. Sim. E o grande que nós temos 3 unidades de treino. As pessoas dos 5 aos 100 anos podem procurar. Ele é acessível a todos. Então, qual é o que do Krav Maga? Nós partimos do princípio básico, do simples para o mais complexo. Então, os movimentos são todos naturais. Eu vou te mostrar aqui, aí no final tu me pergunta, qual o movimento que você fez? O gesto motor... Adorei, no final tu me pergunta. Qual o movimento que você fez? Deixa eu te dizer uma coisa, a gente vive um momento em que Israel a gente está falando muito, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, né, de guerra. E aí as pessoas também têm medo da violência, né? Tem medo de estar em contato com a violência direta. Então, para esclarecer bem aqui, a gente não está incentivando você a nada de luta, nem de instigar seu colega a brigar, nada disso. Aqui, pelo que eu também estou entendendo, é defesa pessoal e a formação dele. Ele acabou de chegar de Israel, né? Pode até falar para a gente também como é que está o clima lá, por favor, que eu sou jornalista, não posso deixar de aproveitar para perguntar. O que você sente desse momento que você chega lá de Israel? Olha, como eu falei no início, né? A obsessão desencadeia em inúmeras outros problemas. Sim. Então, o que há em Israel, sempre houve, é uma guerra espiritual ou religiosa. Então, entenda. As pessoas que não, mas é porque há intolerância, sim, mas como? Vou ter que recorrer à Bíblia. Abraão teve 2 filhos. O primeiro, Ismael, filho da ama, ou filha da empregada, que foi expulso. Foi mandado para as terras do sul. Tudo já começa com, né? Isaac, o filho prometido, terras do norte. Ismael nasceu a nação muçulmana. Sim. Isaac veio Jacó, Israel, os judeus. São irmãos. Culturas iguais, alimentação igual, pensamentos iguais. Era para ser tudo. Mas inimigos. Era para ser tudo. Desde a criação. Harmônico e ok. E aí o que ocorre? O país foi, década de 40, naquele terreno todo era chamado Palestina, depois da tomada dos otomanos pela Inglaterra, aquele país foi colonizado pela Inglaterra. Sim. E Inglaterra exercia um poder muito forte. Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, a perseguição dos judeus por Hitler, eles começaram a migrar de volta. No migrar, eles começaram a ganhar espaço. Só que para ganhar espaço, eles tiveram que expulsar os muçulmanos de lá. Então, o muçulmano não aceita que foi expulso da sua terra, o judeu não permite que aquilo ali. Porque é ocupação, como a gente tem Jerusalém. sempre falado aqui, é a ocupação do espaço, é a briga pelo espaço, pela sua terra. Que na essência... E a religião, a fé, as tradições entram no meio. E que na essência, o que ocorre? Né? É o grande quê das artes marciais. As artes marciais, elas nasceram para proteção de território. Exemplo, quem deve, pela nossa Constituição, fazer a nossa proteção? Os órgãos de segurança pública. Agora, onde entra a nossa, que é o grande objetivo da nossa entrevista. Sim. O artigo 142 da Constituição, né, determina a segurança pública é dever do Estado. Ponto. É responsável pela segurança pública, pela nossa segurança. Mas responsabilidade de todos. Também. Então, o que acontece? Se eu me protejo, tipo, parei o carro, eu saio rápido, não fico lá passando batom, principalmente falando das mulheres, não, tudo ou bem. Conversando no celular, ou no celular, eu já estou me precavendo. Isso é proteção, é segurança, é gerenciamento de risco. É o que a gente fala aqui, né? Você tem que ajudar o Estado também, porque uma coisa é só cobrar, né? Ah, segurança é falha, eu tive meu celular roubado, ou meu carro, mas você também tem que tomar alguns cuidados, a gente está sempre falando aqui no Bom Dia. Bom, eu não sei qual é o meu tempo, Lorena, mas eu gostaria de fazer a nossa demonstração, porque como ele é um homem muito
culto e viajado, eu não aguento, eu tenho que perguntar, né, gente? E o momento que a gente vive, a Lorena me trazer uma pessoa que chegou agora mesmo de Israel, é me provocar. Bom, vamos lá então, nós vamos fazer uma demonstração aqui, você que está curioso, você que está curiosa, você que já conhece a modalidade, vamos chamar então, por favor, se você puder me dar aqui minha fichinha, vou te atrapalhar e fazer você de me auxiliar. Muito obrigada, desculpe, viu? Não. Bom, aí é com você, nós temos o Leonardo Santos, né? Pode entrar? Eu vou começar... Vai chamar primeiro a Eduarda. Eduarda, me traz a chave, por favor. Ah, você falou que também usa faca, que usa óculos, que usa... Fala um pouquinho pra gente. Chave, né? Ó, uma chave de um carro normal. Sim. Aqui, Eduardo, você precisa vir pra cá. Eu vou ficar aqui, posso ficar aqui, posso sair e fico conversando com eles, né? Pra eles poderem fazer... Pode ir falando, por favor, escrevendo. Eduarda... Eduarda tá num ambiente público. Sim. E eu começo a paquerá-la e ela não aceita isso. Certo. Tá? Eu começo a aproximar. O que normalmente se faz? Ou fica parada ou se vai na direção de um anteparo. Já está errado. Já para se encostar em algum lugar, né? Circula. Aproximei, ela circula. Porque ela está mantendo os olhos sobre mim. Tá. Mesmo assim, eu fui lá, consegui, em algum momento eu assegurei. Encostou. Ela tá com a chave do carro na mão. Sim. Pontos Vixe, vitais. Maria. Sim. Mas Andrade, isso tá em caso extremo. Lembra, eu já rompi tudo que eu disse que eu não queria. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ela tem é que o se não defender. que a gente está sempre falando aqui, que você dá o não, quando não é não. E aí ele insistiu, né, no caso. Exatamente. Primeiro ela rodeou, né? Então a primeira dica é a gente circular. Circular. Né? Não é correr, não é se encostar na parede. Aí se você possível, se aproxima e eu tô com a chave, isso. eu Se tô com possível, óculos. Chama a amiga, chama o amigo, Sim. grita, tendo espaço. É o último, gente, recurso, esse que ele está dizendo. Pronto. Essa é a palavra, o último. É o último recurso, você vai usar alguma coisa. Não teve jeito, não teve jeito. Ela foi colocada no anteparo. Sim. E o cara colocou as mãos bloqueando a saída dela. Ou seja, se eu me encostei no muro, se eu me encostei em algum lugar, né? Exato. Tá, o que fazer? Aí eu te empurrava. Eu iria te empurrar logo de... Você só piora a situação. Lembra que tem um anteparo atrás, tu não ia conseguir me tirar. É isso mesmo. E, aparentemente eu sou mais forte. Sim. Olha o princípio, coloca as mãos como se fosse aqui, Eduardo. O inverso. Tudo bem, você pode me soltar. Eu não quero nada. Princípio da negociação. Primeira negociação. Por quê? Você é mais frágil, fisiologicamente. Sim. Se eu empurrar, eu não vou conseguir, porque você vai me agarrar, você tem mais Exatamente. força. Eu vou piorar. Então é melhor eu tentar conversar. E se não conseguir, o cara é daquele chato, insistente mesmo? Aí eu vou mudar, tá? Agora eu vou fazer com o Leonardo, né? Porque... eu dizer que eu tô batendo na mulher, ao vivo aqui. Ah, não, mas nós somos fortes, né? A gente sabe se defender também. Vai. Bom, tô aqui. Certo? Gente, esse é o Leonardo Santos, instrutor de Krav Maga. Olha o movimento. Eu saio? Pro lado. Ah, é mas... rápido, né? Sim. Vai, pronto. O que normalmente você se vê em academia? Não faz isso, faz aquilo. Derruba. Precisa. Tentei, lembra? A gente está usando uma parte progressiva. Sim. Mas Andrade, não tem jeito, que eu sei que é o que você vai perguntar. Agora ele me estrangulou. Pois é. E eu, de repente, eu não consegui sair. Nesse caso aí, o senhor está encostando na parede. Ótimo, eu provoquei isso. Tem como eu fazer isso? Não tem. Lembra? Foi o que ele lembrou. Aham. Desculpa, como professor eu gosto de provocar Não, a mas pergunta. tem que ser. Não tem como, ó. Não tem como eu sair. Tá? Tá certo. Dedos, tá vendo? Dedos, vocês têm uns dedos Sim. bonitos, com unha. Base da traqueia. Só empurrar. Opa! Coitado do rapaz. Ah, mas eu não acredito. Vem cá, Duda, por favor. Água, pelo amor de Deus. Aqui. De novo, lembra? Tá na parede. Eu sou a parede. É, porque tá na parede, na minha cabeça. Eu sou a tá parede. O Ed tá certo. E aí, Tá na parede. mão na traqueia. Coitado, esse rapaz vai sair daqui de que jeito, gente? Lembra? São Chega, ficou vermelho de movimentos básicos. Certo. Tá. A evolução disso. O agressor, quando ele recebe esse movimento, ou se ele recebe uma outra tentativa, ele já vai para a garganta. E vai te levar para o anteparo para te bater. Que é o que nós chamamos de estrangulamento ou esganadura. Ela já tá no muro, já tá encostada. Tá. Aí, consegue pegar aqui? Vou jogar, ó. A primeira coisa.
Ela protegeu para não bater. O mesmo amortecimento que é usado no judô. Sim. Segundo, queixo colado no peito para não bater a cabeça. Uhum. Assim e assim. E aí vai começar os movimentos, que é o que eu vou mostrar aqui antes. Ó, É. primeira coisa, mão em concha, solto. Já saí do estrangulamento. Uhum. Aqui, para ele não dar cabeçada. Coitado. E é desse rapaz. batendo. Nossa. Aqui na escápula. E aí, o joelho, Ui. como é que a gente chama aqui o ginásio? É o verdão. É. Pronto. Tá longe, professor. Chuta. Uhum. As Porque não dá meninas, pra fazer principalmente, assim. ó, você que tá de salto. É E uma a gente beleza. fica, Pum. beleza, coitado. Morreu. Então, bem de lindo. novo, ó. Um, Concha. 2. Certo. Andrade, só você faz, Duda. E segura, por favor, Leonardo. Faz o pescoço dela vermelho. Pronto. Vixe, Maria. Tá bom, muito bem. Observa, não há preparo nada nenhum. É disso. do nada. Ó. De novo, ó. Olha a singularidade dela. Oi, minha querida, você é tão linda, sabe? Muito rápido. Agora, para a gente aprender esse movimento, né? É claro. Em quanto tempo uma mulher está preparada como ela para fazer Uma aula, você muda a percepção. 2 aulas, você desenvolve um movimento. Terceira aula, você já sabe Já fazer. tá ok. Então, quantos... Esses são os Princípio básicos, básico, né? tá? Agora eu vou dar um exemplo. Vamos aumentar. Posso dar um exemplo? Pode? Não, vai aumentando que Não, talvez vocês pode falar, pode falar. Se o agressor tiver também uma chave, tiver também algo, e na hora que eu for com a minha chave, ele vem com a dele, e aí? Ele vai ter mais força do que eu, né? Com o instrumento na mão. Estrangulamento. Sim. Olha o movimento dela, bem devagar. Eixo, Ok? eixo, puxou e deu. Uma faca. Uhum. Olha o movimento. Aqui. Mudou o movimento? Não, mas ela vai ter que ter força para segurar essa faca bem, esse teu pulso para tu não vir com essa faca para cima Não. dela. Não? Movimento de, ó, supinação. Tá preso, onde eu tenho mais força. Vem cá, Duda, de novo, fica mais fácil aqui. Vai, Fica de é. joelho, por favor. Joelho. A gente- Frente para lá. Frente para lá, joelho. Isso. Observem, ó. Se ela deixar o meu braço, que é o famoso Sim. mata-leão aqui, Aham. eu vou estrangular rápido. Sim. Se ela cola o queixo no peito, já não entra. Ah, tá. Se ela segura em supinação, eu faço o que eu quero com a Duda, mas eu não consigo estrangular. Porque aqui concentra um grupo muscular muito forte que vai prender, que é o que ela está fazendo aqui, ó, Entendi. com a faca. Vamos lá, de novo. Ó, mão em concha, segura firme, Duda. Vou puxar para vocês não acharem que eu tô de graça. Segura. Agora lembra que enquanto eu puxo, ela tá me batendo no queixo, cervical, joelhada no genital. Tu acha que eu vou estar com a mesma força? É, sim. Agora também, um homem de maior porte, uma mulher de menor porte, tem diferença? Ou eu vou usar os mesmos movimentos, independente do porte do homem e da mulher? Independente do porte físico, o que vai Os valer movimentos. é a capacidade de reação, porque lembra, o princípio da surpresa. Certo. Eu posso dar um outro exemplo? Pode? Você vai pegar já, né? Arma de fogo. Pronto. Porque Bom, com aqui essa aí eu ia aqui eu vou ficar- começar... Pega a chave. Sim, Não, aqui, para não cair. Vamos mudar. certo. Isso aqui é o meu celular, Certo, tá aqui. Eu tô na parada de ônibus, certo? certo. E ele me aborda com a arma. Então, abordou. Passa lá. O que ele está dizendo? Pra você dar o celular Passar o pra celular. ele. Ele mandou levantar o braço? Claro que não. O que a maioria das pessoas fazem? Levanta o Isso, braço. isso. Aí a gente volta para onde? Volta porque eu te falei. Minhas mãos ficam mais distantes para eu tomar toda a reação. Então, ele não disse nada. O que eu vou começar? Eu estou explicando, não dá, mas depois eu vou fazer mais rápido. Vai. Aqui, eu estou em qual distância? A essa distância eu consigo alguma coisa? Não. A essa eu consigo? Não. Então eu estou na distância de segurança, lembra? Normalmente eles vêm pra cima. Exato, vem pra cima. Isso se chama ameaça. Isso, Porque se ele quisesse me matar, ele já tinha disparado. exato. Isso é ameaça. Então tá me ameaçando. Pode ser que nem seja nenhuma arma real. Então lá, num dado momento, a gente ensina para o aluno que tipo de arma que é, que isso aqui é um simulacro de uma arma também automática. você já tudo. dá essa orientação. Tá? Ótimo. Então, ó, tá na distância exata. Aí vai entrar o princípio da negociação. Certo. Passa o celular. Posso pegar? Pode.
Ó, o que eu tô... Olhem para ele. Olhem para ele. Ele sabe o que eu vou fazer, mas olhem para ele. Vou pegar o celular. O que foi isso? De novo, agora em slow motion. Você olha pro olho dele. Certo. Passa lá. Posso pegar? Foi Essa trabalho. a gente chama de janela de oportunidade. Ele olhou, eu tirei a atenção. Eu jogo lá, o olho vai mais longe, ou eu deixo cair. Tá. Faz alguma coisa. Se for uma faca, alguma coisa, eu vou correr. Lógico, aqui é um movimento mais complexo. Sim. Tá? É uma arma de fogo, vai acontecer o Pois disparo e tal. Mas, com o tempo, você vai Aprende dominando a atirar. cada técnica e vai aprender no dia a dia. Esse aí já é mais complexo, tá bom, gente? É uma arma de fogo, é uma faca. Então, aí você vai ter que ter um treinamento muito maior para fazer isso. Pelo amor de Deus, não vão pensar que porque a gente está demonstrando aqui, você já aprendeu. Você tem que procurar um especialista, você tem que procurar alguém que saiba. Então, esses movimentos são os movimentos básicos, né? Lembra da pergunta que eu te pedi para fazer? Não. Falei, no final você me pergunta que movimento. Não me lembro. Duda. Vai lá. Estrangulamento. Olha o movimento. Sim. Ok. Faca. Olha o movimento. É o mesmo. Arma de fogo. Olha o movimento. Mudou o movimento? Não. Por que disso? Fisiologicamente, nós temos Obrigada. coordenação motora grossa e fina. A fina é essa que te habilita a usar o celular, escrever. Coordenação motora grossa são movimentos rudimentares, que Mais ficam bruto. lá, mais brutos. Tá lá. Quando você ultrapassa os 175 batimentos cardíacos por minuto, a coordenação motora fina desaparece, fica grossa. Só. Então o que nós É fazemos? o que a gente chama da pedra bruta. Exatamente. A gente desenvolve a nível de medula os movimentos rudimentares para que em um único movimento você consiga se desvencilhar. E aí voltando para o problema do feminicídio. Não Sim. só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa doença chamada obsessão tem causado esses problemas. E aí eu vou ter que... parece uma expressão machista, mas infelizmente as mulheres são um dos poucos seres que conseguem escolher o seu assassino. Porque Como elas assim? se relacionam com a pessoa que já vem demonstrando atitudes, gestos, palavras de agressão, mas ela se permite permanecer. Às vezes, né? Por quê? Porque fica com medo de ir para uma aula. Por exemplo, eu fui abordado uma vez aqui em Teresina, o cara falou, eu conheço o senhor é aquele homem que ensina as mulheres a bater nos homens. Olha o pensamento. Mas é o Machista. pensamento machista, né? Exatamente. E eu concordo em parte com o que você disse, mas como eu sou mulher também, já tive relacionamentos e converso com outras mulheres sobre esse assunto, muitas vezes o homem, esse homem que não aceita uma separação, não aceita, enfim, ciumento, muitas vezes ela não o conhece a esse ponto. Quem demonstrou ser uma pessoa, demonstra ser outra. Às vezes esse caso que você falou é certo, né? A mulher vai vendo que o homem vai mudando e por outros motivos também, a gente sabe, dependência financeira, dependência sentimental, enfim, vários outros motivos, ela se permite a não denunciar ou a não aprender a se defender. Porque a mulher tem que aprender a se defender, não só nos seus direitos, né, de saber cobrar os seus direitos, mas dessa forma bem aqui. Eu acho ótimo que a gente aprenda a se defender. É muito bom a gente ter essa orientação, ainda mais de um especialista. Só muito cuidado, você, mulher ou homem, para as defesas com armas, ou arma branca ou arma de fogo. Tem que ser com um especialista, não é só na demonstração aqui que a gente fez que você já aprendeu, não. Bem, o que mais que a gente pode, nesse momento, que é um momento muito delicado, né, que a gente vive, tanto em nível mundial, né, em que as pessoas estão falando muito de violência, reportando guerras, independente dos motivos que nós citamos aqui, aí eu te agradeço pela verdadeira aula que você deu, porque é muito bom para a nossa audiência, é muito diversa. Muita gente nem sabe, nem entende por que está acontecendo a guerra. E, gente, pode estourar, inclusive, não estou querendo assustar ninguém,
Mas diante do que está acontecendo, nós todos corremos risco, né, de uma guerra mundial. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que gerar paz, tem que passar paz, amor e tem que gerar também defesa. A gente tem que saber se defender. Então, nesse final de entrevista, além de agradecer a vocês três, gostaria que você também falasse com a nossa audiência sobre essa questão da importância da defesa pessoal e quem se interessar, como é que faz para procurar vocês? Bem, ocorre, né, nesse final de semana o exame anual de graduação. Nós teremos 28 candidatos, iniciando ali na faixa inicial de faixa amarela até faixa marrom. Então, boa parte de todos os níveis. Esse evento ele conta com um representante, né, que no caso sou eu, do Colégio Israelense de Esportes. Então, é nossa obrigação melhorar cada vez mais a qualidade do ensino do Krav Maga no estado e no país. Eu poderia te dizer que, nesse momento de violência, o primeiro passo do ser humano é buscar a sua paz interior. Certamente. Principalmente do ponto de vista da tolerância. Por exemplo, ontem eu visitei um restaurante renomado aqui e pedi um prato. O meu prato demorou mais do que o do meu colega que estava do lado, que chegou depois de mim. Do outro lado tinha um casal e começaram a xingar e descarregaram tudo no garçom. O garçom é um trabalhador que tem família, que não tem nada. Às vezes o atraso, às vezes não, o atraso é da cozinha. Ou né? do prato que é mais sofisticado. Isso. Aí volta. Pode ser. Qual é o grande problema? A intolerância. É a nossa Tudo pressa. começa aí, né? Por exemplo, eu tive uma disciplina sobre segurança de transportes, né, quando eu estava no doutorado. E eu fiquei encantado com quem era o professor, o diretor de mobilidade do estado de São Paulo, foi secretário de transporte, blá, 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 da USP. Sim. Para mim ficou claro aquele dia, e eu te convenço também, não existe acidente. Tudo é falha humana. Ah, eu me atrasei e bati o carro. Acorda mais cedo. Ah, não, mas o carro soltou o parafuso. Você não fez manutenção. Ah, não, mas é porque o pneu estourou. O pneu estava careca. Então, assim, a gente vai protelando ou vai deixando para depois situações básicas de segurança. Ah, aquele acidente do último, né, que caiu o avião da Passaredo. É um voo que eu fazia sempre, São Paulo, Ribeirão Preto. Sim, curto, né? Por quê? Porque não estava sendo feita manutenção. Então, alguém falhou. O nosso problema é achar que tudo pode se passar a mão, deixar para depois. Mão na cabeça, passar o Ou facilitar. Não, eu vou facilitar aqui a graduação dele para faixa marrom, porque ele é meu... Velho jeitinho brasileiro. E quando a gente permite isso, nós somos tão corruptos quanto aqueles que estão cometendo. É como acabamos de vir de uma eleição, e aí todo mundo reclama das políticas públicas que não são aplicadas, da saúde, falta de segurança, e na hora que a pessoa vem oferecer R$200 por um voto, aceita. E ainda fala assim, não, eu aceito e voto no outro. Quer dizer, aonde que nós vamos parar? Então tem que começar de você mesmo, é da gente, né? É como você está falando. Desde o momento que você aceita, você é um partícipe, né? Então, exatamente. É uma boa Por mensagem. exemplo, vamos lá, eu estou com meu filho. E aí ele me aparece com um pirulito. Ah, quem te deu? Não, eu peguei. Ganhei. E aí, eu faço o quê? Devolvo o pirulito? Lei da palmada, não posso bater na criança? Eu educo ou não? Não, eu dou risada, acho engraçado. Ah, ele conseguiu um pirulito. Tudo, eu estou criando. Mais uma vez, você falando da questão da educação, que aqui no Bom Dia News e no sistema de comunicação a gente fala sempre. Tudo começa lá, de berço, da família, da educação, do que você fala para o seu filho. Dona Marília, que está me vendo agora, e o seu Manuel, meus pais, meu irmão, Léo, chegou em casa com um anel, assim, uma aliança. Exatamente o exemplo que você está dando. E a minha mãe perguntou de quem é, quem te deu. Se não, foi o coleguinha da escola. Então você vai lá e devolve para ele. Não, mãe, ele me deu. Não, você vai devolver. A gente pode pensar assim, poxa, mas ele ganhou do coleguinha. Ela sabia quem era o coleguinha? Ela sabe lá se ele realmente ganhou? De onde veio? De onde veio? Então, volta para a escola, vamos voltar e vamos devolver. Quem é o coleguinha? Um celular mais barato. O fulano. Olha, fulano vende um celular mais barato. Sem nota. Aí eu recebo. Sem nota. Então, assim, eu estou contribuindo. Sim. Então, esse processo de corrupção tem contaminado a nossa sociedade cada vez mais.
voltando para o aspecto do Krav Maga, Sim. o que nós ensinamos lá, na verdade, a gente desenvolve habilidades. Todos nós temos uma capacidade imensa de aprender. Isso. Inclusive, eu quero te convidar para fazer uma aula. Ai, eu te eu garanto vou. que você vai sair de lá com outra percepção. É o sentar no restaurante, é o ouvir a pessoa, tomar essas precauções. Exemplo, você chegou num bom restaurante em Teresina. Normalmente as pessoas gostam de ir para um local mais reservado. Eu, Isso, particularmente, também. centro de frente para a porta de saída, ou saída é? de emergência. Gosto demais. Para ver o todo. No avião, a maioria das pessoas querem sentar na janela. Eu sento no corredor. É mais fácil Pra de chegar ao filmar. banheiro. Caso de descompressão, a máscara que fica próximo cai mais rápido, porque a outra está mais Eu distante. sempre vou perto da de emergência, sabe? Mas na janela, eu gosto de janela. Então isso é o que a gente chama Eu vou de mentir, né? Porque eu não posso. prevenção. Ótimo, eu ficaria aqui conversando muito mais com você, porque o assunto a gente tem, né? Mas o nosso tempo é curto. E aí eu queria agradecer ao João Batista Neto. Tá sem microfone, mas dá para ele ouvir aí só, por favor. Quanto tempo você é instrutor e o que você destaca dentro aí da sua habilidade? Olha, o Ed já está vindo ali, porque o Ed é desses. Muito obrigada, Ed, com o microfone. O que você destaca aí nesse finalzinho da nossa entrevista de mais importante dentro dessa modalidade? Certo. Eu comecei a treinar Krav Maga em 2017. O primeiro curso de formação de instrutor que nós fizemos diretamente com o pessoal que veio de Israel para cá foi em 2018. Sim. Meu intuito inicialmente não era ministrar aula, porém, vendo a necessidade e percebendo que quanto mais instrutores formados nós tivermos, Repassar, né? Mais. vai se tornar maior a facilidade da gente conseguir atingir pessoas. Então, hoje os benefícios do Krav Maga, eu vou falar particularmente na minha vida. Sim, sim. A mudança não foi apenas comigo, mas sim a família. Eu percebo, apesar de minha mãe, por exemplo, nunca ter treinado, eu consegui mudar comportamento no dia a dia de familiares meus. Então, ao invés de a pessoa abrir a porta e demorar em entrar com o carro, ela abre a porta, já entra, fecha o portão imediatamente. O que ele falou, não sentar de costas para a porta, chegar em um ambiente e buscar identificar alguma pessoa com um comportamento mais suspeito. São comportamentos preventivos que a gente precisa desenvolver. Muito bom. A gente pensa que sabe algumas coisas e não presta atenção no dia a dia, né? Essa que você falou do carro aí, por exemplo, e no portão, que ele é um portão automático, né? Que você... Ó, vocês engasgaram o rapaz, ele tá ali tossindo ainda. Brincadeira com você. Não, mas muito bom esse toque, por exemplo. Às vezes você não dá... Você fica esperando com o carro, né? O portão ainda tá ali, você tem medo de repente até entrar um motoqueiro, né? Que é um ladrão, enfim. Bom, e você, como é seu nome, por favor? Muito obrigada, viu? Passar para ela aqui. Como é seu nome, amiga? Tá ligado, pode falar. Maria Eduarda. Maria Eduarda, há quanto tempo você pratica? E nós mulheres, a Lorena acabou de colocar aqui uma informação que eu pedi a ela no início. Muito obrigada, Lorena. Hoje uma mulher morre a cada 6 horas no Brasil vítima de feminicídio, ou seja, só porque somos mulheres. Você olhando assim, a gente diz assim, é uma menina frágil e tal, mas se um homem vier para cima, ou uma mulher mesmo para te assaltar, você sabe reagir, você já sabe. Há quanto tempo que você está praticando? Eu treino há 3 anos. Já, 3 olha, anos. muito tempo. Então, Procurei por isso mais que ela... por questão de prevenção mesmo. Mesmo, né? Mas você algum dia já foi abordada de forma que você não queria por alguém? Não, e nem espero. Isso, nem eu. Só para saber se você... Esse foi também um dos motivos que você... Muito obrigada. Ela está ali querendo entregar o microfone, já vi que ela é meio tímida, mas você fala muito bem. Gente, muito obrigada aos 3 pela entrevista, pelas informações, pela demonstração. Tá certo? Tenho certeza que a Vanusa, que é a comandante do nosso programa e volta na segunda-feira, vai chamá-los mais uma vez em outras ocasiões. Você viaja, vai ficar aqui? Como é? Eu permaneço aqui pelo menos até o final do mês. Pronto. E aí depois eu tenho outros estados para visitar. Certo. Então, gente, ó, é no próximo sábado que acontece a cerimônia anual de graduação e entrega de faixas de Krav Maga. Essa modalidade que você já aprendeu, que não é um esporte, que não é um incentivo à violência, mas que também é uma modalidade que educa a gente aprende a se defender e também, mesmo você dizendo que não é como não tem uma filosofia, né, como algumas outras modalidades de esporte, mas ela passa também essa informação e essa mensagem bem bacana da gente saber tolerar, né, saber se movimentar
com respeito ao outro, que é o mais importante.